Esse é meu. Já tem uma pessoa ou duas. Olá, boa noite. Mais uma live hoje sobre vida no campo, o que levar para o campo. Enquanto o pessoal entra, deixa eu pegar aqui o papel. Olá, boa noite. Deixa eu colocar um link aqui. Começo ser mais... Olá, boa noite, sejam bem-vindos. Nossa internet aqui é um pouco lenta. Eu estou atualizando aqui a nossa página no Face. Depois ela vai dar umas dicas. Deixa eu ver aqui, live ao vivo. Olá, sejam bem-vindos, boa noite, tudo bem? Os meus comentários não aparecem ali toda vez. Seus pessoais? Ou do IAG? Aqui, ó. Tem alguém já falando alguma coisa no Instagram? Boa. Deixa eu colocar aqui, ó. Pronto. Já foi. Já foi. Boa noite, irmãos. Tudo bem? Boa noite. Tem alguém falando ali, ó, melhor colocar o celular em pé. Não vai entrar os três, né? Tá sem som ali. Tem um que parece que tá sem som. Eu acho que eu... Não, talvez seja que eu estava Instagram? falando baixo. Fala de novo pra eu testar. Então eu vou pôr em pé. Vocês preferem do Instagram, vocês preferem o celular em pé mesmo? A gente colocou assim porque fica mais apertado. Ver como é que vai ficar. Deixa eu fazer um teste. Faz um teste, Pires. O Moses vai ficar um pouco ali. Tá travando bastante. Olá, Thaís Martinelli, seja bem-vinda. Uma boa noite para vocês que estão nos assistindo. Vera Lúcia Gonçalves Rodrigues, seja bem-vinda. Boa noite, irmãos. Vamos já começar oficialmente. O Aquiles está dando os últimos repasses aqui. No Instagram. O Aquiles vai já chegar, tá? Tem gente já perguntando pelo Aquiles ali. Celular em pé. Beleza, então. Vamos deixar o celular assim, quadradinho, fica melhor, né? Fica mais... Dá para aparecer mais o pessoal. O celular em pé impede de nós três aparecermos. Olá, boa noite. Saudações a todos os nossos irmãos. A nossa internet hoje parece que está um pouco devagar, mais do que já é. A live no Instagram parece que está travando um pouquinho. Voltou Perfeito. tudo. O som tá normal no Instagram agora. Então Vamos sim. Boa noite para você que está nos assistindo hoje. Mais uma live. Nós estamos fazendo uma série de vídeos sobre vida no campo. Estamos contando experiências reais, fatos que aconteceram e que cada um de nós passou por alguma coisa e quer trazer para você uma lição,
talvez uma falta de planejamento nosso, ou até mesmo uma ideia que obtivemos, né? E aí nós estamos trazendo para você que quer ir para o campo, mas ainda não sabe o que fazer, como começar, né? Então já publicamos 5 lives sobre o assunto. Esta agora é a 6ª live que estamos fazendo sobre esse assunto. Se você ainda não assistiu, pode correr lá nos nossos vídeos, na nossa página, Equipe IAG, o nome da nossa página, e lá tem a parte vídeos e tem a playlist lá, tem uma playlist chamada Vida no Campo. E lá você vai ver 5 vídeos já publicados, e esse aqui é o nosso 6º vídeo, tá? Aqui estou eu, Harry, para quem não me conhece, o nosso irmão Aquiles e o Moses. Tá? E daqui a pouquinho vai entrar a Lulu, que também trabalha conosco, que é a obreira do IAG, e ela vai trazer também algumas ideias, porque essa live de hoje é falando sobre o que levar para o campo. Então, nós vamos dar aqui as dicas, né, que são mais relacionadas ao homem, e a Lulu ela vem daqui a pouco para dar umas dicas relacionadas à mulher, né? Mas essas dicas também se aplicam a homens e mulheres, independente, né? Porque, por exemplo, nós vamos falar sobre automóveis, qual o tipo de automóvel, né, ideal, né, o que geralmente acontece com o automóvel na roça. Então, homem e mulher é bom saber desses assuntos, né? E outras ferramentas elétricas ou manuais, né, que nós vamos falar. Eu também quero ler depois um texto da irmã White muito bom sobre esse assunto, que está lá em Testemunho para a Igreja, volume 1, na página 665. Um texto muito bom sobre esse assunto também, tá? E aí, pessoal, tranquilos? Tranquilos. Graças a Deus, Amém. né? Amém? Se você não assistiu, assista nossas lives anteriores, como eu falei ainda agora. São assuntos muito bons, são assuntos de perguntas, relacionadas a perguntas que fizeram para nós, e nós resolvemos respondê-las ao vivo para o pessoal, contando as histórias, experiências que já tivemos e que já ouvimos falar de pessoas que conhecemos, né? E esta é a 6ª live, né? O que levar para o campo, né? Vamos falar aqui experiências, ideias, né? E testemunhos também. A princípio eu queria falar uma coisa. Quando eu saí da cidade, fui para o campo, eu tinha a ideia de que eu ia viver numa situação sem energia, eu ia viver já num estado totalmente assim, sabe, meio primitivo, com todas as ferramentas manuais, né? E eu vi que não era bem isso o ideal de Deus, né? Então às vezes a gente tem um pensamento que não é o correto, né? E eu pensava que, eu vou para o campo, então eu vou abandonar tudo que é eletrônico, elétrico, ferramentas. E justamente veio por isso a preocupação da gente fazer essa live. E outras pessoas também já nos perguntaram nas lives anteriores qual tipo de ferramenta, qual tipo de eletrodoméstico levar, se é bom levar, se não é, seria errado, né? Então, hoje nós queremos abordar aí. E se você tiver perguntas também, se você viu esse tema e disse, eu tenho uma pergunta, tenho uma dúvida, pode colocar que a gente vai sanar a sua dúvida, se assim nós soubermos, né? Se nós tivermos sabedoria, responder a sua pergunta também, tá bom? Então sejam todos bem-vindos e vamos começar a nossa live, tá? Aquiles, o que você tem aí para dizer para nós sobre esse assunto, né, que muitas pessoas têm dúvidas? A pessoa que quer ir para o campo, mas não sabe o que levar, ela olha para sua casa, a casa é cheia, né? Cheia de utensílios, ferramentas e tal. Será que isso aqui vai ser útil no campo? Será que não vai? Né? Será que o meu carro é bom para ir para o campo? Né? Será que eu devo trocar? Não devo? Boa noite a todos. Primeiramente, que a graça e a paz e a saúde de Cristo esteja com todos os nossos irmãos que nos Amém. assistem. Desde já agradeço a atenção, o apoio, o carinho de todos vocês que têm nos acompanhado aí semanalmente e têm nos ensinado também muitas perguntas relevantes, têm nos feito refletir em muitos aspectos da teologia, da vida no campo, da comunhão, enfim. Temos crescido muito com os irmãos e desde já quero agradecer. Amém. Em primeiro lugar, o tema de vida no campo
ele é um tema assim que ele é envolto por utopias e fantasias. É impressionante. É impressionante. O pessoal urbanizado, no caso nós, que eu vim da maior cidade do Brasil, São Paulo. Moses também veio da uma das maiores cidades do Espírito Santo, se não a maior, Cariacica é maior que Vitória. Não, mas Vila Velha é um pouquinho maior. Mas é uma das maiores. Tá, mas é uma das maiores. O Harry também veio da maior Capital, metrópole do Maranhão, né, da maior cidade do Maranhão, enfim. Todos nós viemos de um contexto urbano. E a vida no campo, a vida rural ou a vida na roça, que é o termo para mim mais adequado, ela é muito cheia de fantasia para nós que viemos da cidade. A gente fica imaginando, nossa, como que será lá? Nossa, e luz elétrica, e como que eu vou pegar água? E será que tem chuveiro quente? Os urbanizados pensam nessas coisas, porque faz parte do nosso conforto e do nosso cotidiano na cidade. Sim. Nossa, as ferramentas, o veículo, andar a pé, como é que será? Então, realmente, a vida no campo ela é envolta dessa fantasia, desse mistério, e a imaginação humana é fértil. O que eu já ouvi de situações, hoje mesmo, uma irmã entrou em contato comigo, eu nem sei de onde ela é, eu nem terminei de conversar com ela, não respondi, não sei nem se ela está nos assistindo, porque ela assistiu uma das lives e ela fez algumas perguntas para mim. Nossa, mas você tem internet? Você tem luz? Mas e aí, como que é isso, como que é aquilo? Então, assim, são perguntas básicas. O tema dessa live pode parecer bem básico para alguns, ainda mais para aqueles que já estão no campo ou que nasceram na roça, as pessoas que literalmente nasceram numa zona rural. Pode ser até simples demais. Só que acreditem, muitas pessoas têm dúvidas sobre esses aspectos, muitas pessoas entram em contato conosco e fazem muitas perguntas que às vezes para mim pode parecer óbvio, mas para outra pessoa não. Então temos que entender o grau de conhecimento, de realidade de cada irmão, nos compadecermos e nos colocarmos no lugar da pessoa também. Verdade. Então, assim, é variado e até é complexo, assim, as imaginações e as sugestões que as pessoas pensam sobre. Quantos conhecem um grupo nos Estados Unidos, um grupo de cristãos chamado Amish? Os Amish são uma seita ali cristã, que estão ali nos Estados Unidos, a maior parte, uma pequena parte no Canadá. Eles vivem, hoje nós estamos no século XXI, mas eles vivem como se estivessem no século XVI. Eles não utilizam carro, eles não utilizam nenhum eletrodoméstico, eles não utilizam industrializados, eles não utilizam nenhuma tecnologia contemporânea. Nada elétrico, eletrônico, nada é movido a gasolina, a combustível, mecânico, né? Nada. Tudo ali é manual que eles usam. Porque eles acreditam que tudo isso é uma invenção, talvez, do inimigo, isso vai desvincular a comunidade, isso vai tirar o foco dos irmãos, isso pode levar ao pecado, enfim. E parece que esse pensamento adentra um pouco também o meio adventismo, né, para alguns irmãos inexperientes, alguns irmãos que não conhecem muito sobre vida no campo. Como o próprio Harry mencionou, ele também pensou isso, que ao ele ir para o campo, ele iria viver uma vida mais rústica, literalmente rústico, assim, retrógrada, sem luz, lavando roupa na beira do rio, coitada da Lulu, lavando roupa lá, batendo na pedra, sem energia elétrica, né, só na lenha. Então, assim, é uma imaginação e tanto, né? Mas esse pensamento permeia muitas pessoas. Eu já conversei com muitas pessoas assim, com pensamentos até muito mais avançados do que esse. Não, construção nada, vamos fazer a casa de pau a pique, assim, quase idade da pedra mesmo. Vamos morar em cavernas, vamos jogar os celulares fora porque vamos ser rastreados e tal. Então, assim, alguns irmãos pode até parecer que eu estou exagerando, mas isso é verdade. Muitas pessoas pensam assim, algumas delas já entraram em contato comigo falando essas coisas. Na época de Jesus, ali no segundo século antes de Cristo, surgiu um movimento judaico chamado os essênios.
Os essênios, semelhantemente aos Amish, eles também criam que deveriam viver estritamente ali a Torá e os profetas, e que eles deviam se abster de tudo que é invenções contemporâneas, e viver ali uma vida ali meio retrógrada, uma vida ali meio primitiva. E de fato eles fizeram. Eles viviam no deserto ali da Judéia, isolados, sem nada. Eles viveram tão isolados que eles esperavam o Messias. Eles estavam tão isolados que o Messias veio e eles nem sequer puderam desfrutar da vida ali e do ministério do Messias, que foi Jesus, cremos assim. Então, existe um perigo. Na minha opinião, isso pode ser causado por dois fatores. O primeiro é desinformação, falta de conhecimento. O segundo é fanatismo. Tem irmãos que realmente são fanáticos em alguns pontos. Tá? Então, as pessoas... Eu quero ler uma citação, pode pegar ali para mim. Algumas pessoas elas acham que pode ser pecado eu ter luz elétrica. Esses dias mesmo, numa live, teve um irmão que comentou que foi sobre liquidificador, não foi? Algum liquidificador, eu acho. Perguntando, e teve até uma irmã aqui, ó, a irmã Ana Paula, aqui num comentário, Ana Paula Moraes. Ela escreveu assim: boa noite, falo de Uberaba. Gostaria que dessem a dica para as mulheres. A Lulu daqui a pouco vai vir aqui dar umas dicas para as mulheres também. Gostaria de dar uma dica para as mulheres de levar eletrodomésticos, não elétricos. Eletrodomésticos não elétricos. Bateria ou manual, liquidificador manual, processador de alimentos manual. Para os que terão de ir sem energia elétrica a princípio. É uma dica muito boa. Temos aqui pelo menos 2, 3 irmãos, 2, 3 famílias que moram aqui sem energia elétrica. E eles têm ali os seus aparatos manuais. É interessante ter. Né? Existe aquele liquidificador a manivela manual. Né? Uma das famílias que moram aqui, eles têm um tanquinho de lavar roupa manual. É tipo a manivela também lá ficar girando e a roupa vai batendo. Né? Então é interessante ter essas coisas manuais. Contudo, eu queria enfatizar e até desmistificar que não existe pecado algum. Não existe pecado algum você ter energia elétrica, não existe pecado algum você ter um liquidificador, não existe pecado algum você desfrutar das tecnologias que existem hoje. Isso são bênçãos de Deus, ajudam a avançar no trabalho. Antigamente aravam-se a terra com um enxadão ou com arado de boi, carro de boi. Né? Hoje, um trator faz um trabalho imenso, que talvez em 1, 2 dias o que um trator faz era o que um arado de boi fazia em uma semana. Então essas coisas elas ajudam os seres humanos. E não existe pecado nenhum nisso. Hoje a vida na roça, ela tem quase todas as conveniências de uma vida na cidade. Por exemplo, nós estamos aqui a 22 quilômetros da cidade mais próxima, com internet, transmitindo para todo o Brasil e para todo o mundo, né, quem tiver Facebook. É uma conveniência, é um conforto e é importante. Né? TV a cabo, eu não tenho TV em casa, mas tem vizinhos aqui que eu vejo ali a antena da Sky, né, da TV a cabo ali. Existe TV a cabo hoje na roça. Existe trator, antigamente pegava água no poço. Esses dias uma irmã do norte de Minas enviou uma mensagem para mim dizendo assim: irmão, eu quero ir para a roça e tal, e para mim só de eu pensar em ter que lavar roupa no rio, é um conforto, é uma distração, ela falou, viver à luz de velas é muito bom e tal, eu lembro da minha infância e tal. Tudo bem, se a pessoa quiser viver assim... Não tem problema nenhum, né? Não tem problema nenhum, é uma opção dela. É uma opção dela. Mas não quer dizer que eu moro na minha casa lá, eu tenho água encanada, minha água não é por bomba, é por gravidade, mas tenho água encanada, tenho luz elétrica, tenho internet em casa, tenho um computador, tenho um tablet, Eu desfruto dessas conveniências, são ferramentas úteis, são ferramentas muito úteis. Então eu queria dar essa ênfase, que não é pecado algum. Né? A vida no campo, ela não é um isolamento. Eu não vou viver igual um eremita dentro de uma caverna, isolado, fazendo sinal de fumaça,
né, me privando da tecnologia igual o Amish. Não. Né? É importante eu ter as minhas ferramentas manuais? É importante, diga-se de passagem. A luz aqui, a energia elétrica é mais instável do que a energia na cidade. Aqui falta energia com mais frequência do que na cidade. É importante você ter ali a vela. Alternativas, né? Isso, fontes de energias alternativas, energia solar, quem tiver água suficiente hidrelétrica, né? Quanto menos a gente puder nos desvincular do sistema, Melhor, né? melhor. Quanto mais você ser autossustentável, independente do seu sítio, melhor. Mas não é pecado eu ter luz a CEMIG, entende? Eu queria ler uma citação aqui que está em Fundamentos da Educação Cristã, página 409. Diz assim, ó: Deus dotou os homens de talentos e capacidades inventivas, a fim de que seja efetuada a sua grande obra em nosso mundo. As invenções da mente humana parecem proceder da humanidade, mas Deus que está atrás de tudo isso. Ele fez com que fossem inventados os rápidos meios de comunicação. Por exemplo, o Facebook é um meio de comunicação. Sim. A TV Novo Tempo, né, a internet, a TV, o rádio, são meios extremamente eficientes de comunicação. E ele fez isso para o grande dia de sua preparação. Então, todas essas invenções, todas essas conveniências e comodidades, que na minha opinião são ferramentas, foram criados, claro, através do homem, mas Deus que deu capacidade. Eu queria até ler um versículo aqui na minha Bíblia que está em Eclesiastes. Cadê? Eclesiastes 18. Eu queria ler isso aqui porque eu tenho percebido que no meio cristão em geral, principalmente no meio mais conservador, que existe dois extremos. Hoje temos a linha da teologia da prosperidade, que tudo é bom, tudo é riqueza, tudo é prosperidade, tudo é bênção. E temos o outro extremo, que é a linha da miséria, que o cristão tem que viver martirizado, que o cristão tem que viver dentro de uma caverna, que o cristão não pode rir, que o cristão tem que viver sério, tem que viver ali cabisbaixo, enfim. São dois extremos. Tem irmãos que eu já vi dando testemunho que parece mais um testemunho. É uma coisa terrível. Mas olha só o que diz aqui em Eclesiastes. Eis aqui o que eu vi, uma boa e bela coisa, comer, beber e gozar, cada um do bem de todo o seu trabalho, em que trabalhou debaixo do sol. Todos os dias da vida que Deus lhe deu, porque esta é a sua porção. E a todo homem a quem Deus deu riquezas, bens, e lhe deu poder para delas comer e tomar a sua porção e gozar do seu trabalho, isto é dom de Deus. Amém. Então, meu irmão, é um dom de Deus o conforto, é um dom de Deus você desfrutar daquilo que você comprou. Se o irmão tiver condição de comprar um tratorzinho, se o irmão tiver condição de comprar um tablet, um computador, gozar ali dos bens que Deus te deu, porque somos mordomos, isso é um dom de Deus. E Eclesiastes 3 ele enfatiza de novo. Eclesiastes 3,12. Já tenho entendido que não há coisa melhor para eles no caso o homem, do que alegrar-se e fazer o bem na sua vida. E também que todo homem coma e beba e goze do bem de todo o seu trabalho. Isto é um dom de Deus. Tem um outro versículo aqui que eu acho muito interessante. Deixa eu ver se eu encontro ele aqui. Olha só que interessante aqui. Olha o equilíbrio das Santas Escrituras. Olha o equilíbrio. Alegra-te, jovem, na tua mocidade, e recreie-se. Olha só como Deus está interessado e preocupado com a minha recreação, com o meu divertimento, com a minha felicidade e conforto. Ele fala: alegra-te, jovem, na tua mocidade, e recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade, e anda pelos caminhos do teu coração e pela vista dos teus olhos. Agora vem o equilíbrio. Sabe, porém, que por todas estas coisas te trará Deus a juízo.
Ou seja, Deus fala, se alegra, divirta-se, aproveita as conveniências, aproveita o conforto, aproveita a vida no campo, ela proporciona muito mais lazer e qualidade de vida do que na cidade. Aqui perto temos trilhas, temos cachoeiras, temos montanhas, né? Temos a represa ali para passear de caiaque. Enfim, tem muita coisa para se recrear aqui. Amém. E a Bíblia enfatiza, ó, goze disso, aproveita, isso é um dom de Deus. Claro que com equilíbrio, porque Deus trará juízo todas essas coisas. Então temos que ter um equilíbrio. Eu queria aqui finalizar com Isaías 1:19, diz assim, ó: se quiseres e obedecerdes, comereis o bem desta terra. Amém. Então Deus também está preocupado, as promessas de bem-aventuranças, de confortos e consolações que Deus dá para o seu povo, não é apenas no céu. Deus também se preocupa com a qualidade de vida do seu filho aqui. E a vida no campo que ele pede, a vida na roça, não é uma vida privada dos confortos, né, do lazer, das conveniências, da tecnologia. Né? Como eu volto a dizer, as conveniências que temos aqui no campo são quase todas iguais às que temos na cidade. Contudo, realmente algumas coisas são mais restritas, né? Não temos comércio perto, essas coisas, mas quanto à tecnologia, quase tudo temos aqui. Quase tudo temos aqui. Né? Então que essa mensagem possa ficar no coração de vocês. Aproveitem a vida, aproveitem as oportunidades, aproveitem as ferramentas, as conveniências, a tecnologia, porque isso são ferramentas úteis e que Deus providenciou através dos homens e que não há pecado algum nisso, em usá-las. Amém. Amém? Glória a Deus. Eu vi que teve alguns irmãos que escreveram algumas mensagens até grandes ali no Instagram. Se vocês quiserem ir comentando, eu vou ler. Sim, Moses, o que você tem para contribuir com o pessoal aí a respeito de ferramentas? Você que é um jovem que veio para trabalhar no campo e tudo mais. Então a gente vai entrar agora um pouco na parte prática. O que você acha assim da gente... Que ferramenta que a gente precisa no campo? Aquele que vai para o campo, quer trabalhar no campo, o que ele pode... Uma coisa que eu acho, irmãos, queria falar primeiro como que foi a nossa experiência do meu pai e minha família quando fomos para o campo. Ah, isso é legal. O lugar que nós fomos não tinha energia elétrica naquela época, não tinha. Nós vivemos por um bom tempo à luz de lampião. Na verdade, nenhuma casa nós pudemos fazer, nós fizemos uma barraca meio fixa, uma casa de lona, e moramos lá por um bom tempo. E, inclusive pegou fogo depois de um tempo que a gente já tinha começado a construir a casa. Mas graças a Deus não passamos necessidade. E uma coisa assim, não se limite, não pense que não vai dar para ir para o campo se você não pode comprar uma roçadeira. É verdade. Por causa do seu financeiro. Tenha certeza de que depois que você estiver lá, você vai se adaptar às ferramentas que você tiver. E que você vai sentir talvez necessidade de uma ferramenta melhor, mas é essencial levar as básicas, né? Uma foice, enxada, enxadão, cavadeira, facão também, muito importante. Eu vi até um irmão que fez uma pergunta aqui, comentando sobre o método do anjo, ele viu que era um buraco muito grande e tal. Método do anjo ou não, em algum momento você vai precisar fazer coisas bem grandes. E vai ser necessário, não importa quão avançada esteja a tecnologia, usar as ferramentas mais simples, que são a cavadeira mesmo de ferro pesada para cavar Constantemente você está precisando fazer um buraco, né, para fazer uma cerca, para sempre plantar alguma coisa, então realmente, Sim, exatamente, levar alguma coisa de proteção para você, equipamento de proteção para luvas. Um básico de EPI, né? Exatamente. Sabendo que se você estiver morando na roça, é meio que inevitável você em algum momento, não importa qual é o seu trabalho, você ter que pôr a mão no arado, como um dizer, né? Você vai ter que mexer em alguma coisa externa. Sim. Alguma hora você vai ter que mexer na cerca, como você falou, ajeitar a água. Você não vai querer ir para o campo e simplesmente estar morando lá, você vai querer plantar alguma coisinha, mesmo que não seja a sua fonte de renda principal. Sim, muito bom. Então as ferramentas iniciais são indispensável levar essas ferramentas. Para o homem, no caso, né? Isso falando das ferramentas de trabalho para o homem. Se você pode avançar em algumas outras coisinhas com o seu dinheiro, uma ferramenta que é essencial, que até hoje eu não vi uma tão essencial como ela, é a roçadeira.
porque ela é muito boa, ela adianta muito trabalho, você pode limpar muito rápido o seu lugar, o seu terreno, em volta da sua Sim. casa, com uma roçadeira. Não vai gastar tanta coisa com combustível e coisas assim. Daí vem as outras coisas, né? Se os irmãos tiverem mais condições, comprar uma motosserra talvez, para cortar algumas coisas sempre vai ser necessário também. Como o que eles disseram, um trator, nem todos têm dinheiro, mas existe a tobata, e para quem não tem dinheiro para comprar a tobata, existe um motocultivador. Cada um tem um grau de dificuldade para trabalhar, mas isso não pode nos frear. Nós temos que pegar aquilo que Deus nos permite pegar agora. Sim. Mesmo que o motocultivador seja pior de manusear do que a Eu trabalhei com tobata. motocultivador durante 1 ano, e eu posso dizer que foi bem difícil. Se eu for olhar pelo lado positivo, eu ganhei muitos músculos naquele tempo. Mas foi muito pesado. ainda foi melhor do que trabalhar no enxadão. Com certeza. Com certeza. Porque o motocultivador que nós tínhamos, pelo menos, ele era, apesar de ser algo bem difícil de manusear, ele fazia um trabalho que você nunca conseguiria fazer 2 pessoas, 3 no enxadão ali direto, e cansa muito menos. Se tiver 2 pessoas fazendo um trabalho com motocultivador, você faz o trabalho que 6 fariam com enxadão. Exatamente. Então, é muito bom. E não é tão caro assim, você pode encontrar talvez até usados. E adianta muito o trabalho se você tiver a intenção de trabalhar com agricultura, né? Nós estamos falando tudo isso para quem vai trabalhar com agricultura. Eu Importante você ver o que você vai fazer, né? Para não investir em material também desnecessário que poderia O investir Aquiles quer algo responder mais a pergunta, necessário. Aquiles? Eu queria comentar uma pergunta, ou o Harry poderia comentar também, Pode falar. porque isso aqui envolve até uma ferramenta também que é indispensável aqui no campo, que é uma condução, né? É um veículo, um meio de transporte. A irmã Viviane Machado, no Instagram, ela perguntou assim, ela falou assim: irmãos, vocês frequentam os cultos na cidade? Sim, nós frequentamos, não é com tanta frequência, mas frequentamos. São membros ativos da igreja? Sim, nós frequentamos lá. Como eu te disse, não é com tanta frequência, mas frequentamos. Porque Pela bem distância. Ou se torna inevitável ir aos cultos pela distância da cidade. Nós frequentamos a igreja, só pra- mas, como eu disse, não são todos os cultos, nem todos os dias, porque daqui para a igreja e de volta são 50 quilômetros. E a estrada de roça, ela desgasta muito o carro. Entendeu? Então, assim, e fora combustível, né? São 4 pneus, são 4 pistões, são 4 velas, é óleo, é filtro de ar, filtro de óleo, enfim, amortecedores, que é o que mais desgasta, e fora o combustível. Então se torna assim, para quem tem uma condição melhor, dá para ir todos os dias. Sim, todos os dias. verdade. Tá, agora, pobre mortal como eu, não é sempre que eu vou, né? Às vezes eu me uno com algum irmão e vamos juntos para Divide os partilhar o custos, combustível, que é a mesma coisa. Eu e o Harry sempre partilham o combustível para ir na cidade fazer compras, entendeu? Mas somos membros da igreja, frequentamos a igreja. Quando não vamos na igreja, fazemos culto aqui na roça mesmo, entendeu? Então é meio que variável. Às vezes fazemos aqui, às vezes vamos para a igreja. Na cidade existe uma igreja aqui em Capitólio. Tá? Então, pela distância, fica um pouco inviável para quem não tem tanta condição financeira. E podemos até comentar agora quanto a Veículos, a né? veículos. né? Isso. Então, sobre transporte, eu queria também contar o caso de um irmão que, quando ele veio para cá, Deixa eu ver se tem mais alguma ele pergunta. tinha um Honda Civic. E é um carro muito baixo, é um carro muito bom, mas é um carro muito baixo. Mas quando ele chegou aqui, ele viu que ele não ia conseguir rodar muito aqui. Então ele trocou o seu Honda, né, com muito pesar, né, Muita mas dor no coração. muita dor no coração, mas precisou trocar por um Siena, né? Então hoje ele tem um Siena e é um carro muito bom para ele. Tem recomendado para roça. ele é bem recomendado para roça Siena, né? Então esse irmão hoje ele tem um Siena e tá indo muito bem, porque tem um porta-mala grande e tal, dá para deitar o banco e tal. Então, veículo, o que você precisa botar no seu planejamento para você ir para o campo sobre veículo? Seu veículo é um carro importado? Aí tem que ver isso. Se for, vai ser difícil você ter peças no campo, você ter manutenção, pessoas que tenham mão de obra boa, né? Se seu veículo é um carro difícil de manutenção, tudo isso você tem que botar na ponta do lápis. Se será necessário comprar trocar seu carro, né, por um carro com manutenção mais barata, porque na roça o carro acaba mesmo.
Quando não é lama, é buraco. Quando não é buraco, é poeira, Pedra. né? Pedra, muita pedra. É bom até pôr uma proteção na parte de baixo do seu carro antes de passar por uma experiência difícil. A maioria das pessoas que vão com carro para a roça, geralmente é bom por isso. É verdade. Então, tenha um veículo que é apropriado para a roça, né? Nem sempre, não quer dizer que você vai agora se matar de trabalhar para comprar uma picape 4x4. Não é isso, né? Porque na roça a gente vê muita gente aqui, nossos vizinhos todos têm carros comuns, nem todos têm uma 4x4, né? E vivem na roça há muitos anos, né? Debaixo de chuva, debaixo de sol, debaixo de poeira. Então esses carros têm sido úteis. Agora, uma dica de ouro eu quero dar para você. Uma dica de ouro, meus irmãos. Tenham pelo menos uma moto na roça. Moto é um veículo muito útil na roça. Sim. Você vai para qualquer lugar com pouco combustível, ainda que a sua moto não tenha um documento, se você comprou no leilão e ela está com documento ruim, não está podendo rodar na cidade. Gente, uma moto, ela quebra muito galho, ela é muito boa, sabe? Então, ainda que você tenha um carro, tenha também uma moto, que vale a pena você ter uma moto. Então, faça os cálculos na sua planilha, no seu planejamento, sobre quanto que você gasta com seu carro normalmente na cidade. Não é isso que você vai gastar no campo, é muito mais. Né? Com amortecimento, combustível, sabe? Realmente multiplica, né? E é imprescindível. É realmente ruim você viver na roça sem ter um veículo. É complicado, né? Sua vida se torna dificultosa. Há possibilidade, sim, sem problema nenhum. Mas o ideal é que você tenha pelo menos uma motinha para você rodar de um lado para o outro, atrás de serviço, ou... É uma economia muito grande. Vale a pena você pensar no futuro ter uma motinha para você rodar na roça. Eu acho que todos aqui têm moto, né? Sim. Aqueles que não têm carro, têm moto. E os que têm carro, tem e os que têm carro, têm moto. Tem moto porque, também. meus irmãos, é o que o Harry falou. Quer ver carro acabar, traz pra roça. Quanto menos você rodar com o seu carro, melhor. Agora, a moto são só 2 pneus e pneus baratos, só 2 rodas, uma vela, um Toda pistão. manutenção é barata. Toda manutenção é barata. O consumo de combustível é assim, é muito, muito, muito assim, inferior ao consumo de um carro. Então economiza mesmo. E às vezes para você fazer um bate-volta, às vezes tem que abrir porteira. Abrir porteira de carro é o ó do Borogodó, então é muito ruim mesmo. Então assim, é uma dica de ouro mesmo, bem lembrado, Harry. Moto é assim, essencial numa roça, essencial. Aqueles que não têm condições de comprar um carro, pelo menos tenham uma moto. Tem inconveniência da época da chuva? Tem. Eu já caí 2 vezes de moto e as 2 vezes que eu caí foram na época da chuva. Desliza mais, escorrega. Mas enfim, a época da chuva é curta. Então assim, moto é uma coisa muito boa. Teve um irmão ali, ou a irmã, eu nem vi, Jodescorrome, eu não sei como é que está escrito ali. No Instagram, ele disse assim que quanto à energia elétrica, né, é interessante a gente se adaptar sem ela, porque na época de comprar e vender, como é que a gente vai pagar a energia elétrica? É aquilo que falamos anteriormente. Não é pecado ter essas conveniências, de forma nenhuma. É prazeroso, é bom, nos ajuda. Contudo, vamos dizer o que já falamos. É bom ter coisas manuais. O moço falou, é bom ter uma roça, é ótimo, uma roçadeira. É ótimo ter uma roçadeira, mas tem uma foice também. Porque caso ela quebre, tem uma foice. A tecnologia tem muitos inconvenientes. Apesar de ela ajudar muito, como nós viemos falando, ela ainda tem um inconveniente que muitas vezes ela te deixa na mão sem você imaginar. Sem você imaginar. Você vai precisar... Aí pronto, você confiou só na roçadeira e ficou sem a motosserra é muito bom? É bom, mas machado também é ótimo. Eu morei numa casa, fiquei mais de 1 ano lá, todo dia cozinhando na lenha, tinha serpentina, que é até uma alternativa para economizar, para quem não quer usar chuveiro elétrico. É um sistema que você põe no fogão a lenha e ele aquece a água do chuveiro. Do chuveiro e de qualquer lugar que você quiser estender o encanamento, as torneiras da casa, enfim. É muito bom. Eu rachava a lenha, tirava a lenha no machado. E nem por isso morri. E como o moço falou, a tecnologia tem suas conveniências. A motosserra cega a corrente, quebra a corrente, destrói o sabre, acaba a gasolina. Machado não.
Machado, você com uma lima, você resolve o É problema. uma pedra. E é mais você fácil consegue conseguir afiar. um cabo você quebrado do que conseguir todas as peças de uma motosserra. Sim. Mas uma outra coisa também interessante, Cris, sobre o que o irmão falou, realmente vai ter um momento que não vamos poder nem comprar, nem vender, pagar vai ser difícil. E realmente não é impossível, é totalmente possível viver sem eletricidade. É totalmente possível. Eu sei por experiência própria que não é necessária eletricidade para sobreviver. eletricidade. Mas uma coisa é certa, se você está indo para o campo agora, é melhor você ir com eletricidade. Se você está saindo da cidade para o campo, a melhor coisa é você ir com eletricidade. Se você quiser ir de uma vez para... Vai ser um passo de fé muito grande, né? Já tentar ir de uma vez sem eletricidade. Mas estando na roça, você vê as realidades, você descobre como substituir a eletricidade em algumas coisas. Então, estando ali é que você vai realmente ver e aprender a viver sem eletricidade. Né? Muito bom. Uma coisa que eu queria falar, é que eu já moro no campo, já tem 4 anos que eu moro no campo, e a única ferramenta elétrica que eu tenho é uma furadeira. Até hoje eu não tive condições de comprar uma roçadeira, é um sonho de consumo ter uma roçadeira, porque aquilo ali agiliza muito, sabe? Você consegue manter o quintal constantemente limpo. Mas eu vou te dizer uma coisa, o que não faltou, o que eu digo assim, que foi assim a ferramenta de ouro para mim, foi a enxada e o facão. Essas duas ferramentas me ajudam muito, muito, muito. Machado eu passei um bom tempo sem ter, então eu usava facão. Né? E outra ferramenta a mais seria um rastelo, alguma coisa assim. Né? Mas essas duas ferramentas eu vou te contar, você precisa ter na roça. Ah, e a terceira que eu vou te falar, que é imprescindível, um carro de mão, uma carriola, né, como o pessoal chama. Isso aí é maravilhoso você ter no campo. Isso vai te ajudar bastante. Aí depois você pode adicionar uma pá, essas coisas. Você quer trabalhar com ferramenta manual? Não se prenda. Vá para o campo com ferramenta manual. Só saiba que você vai gastar muito tempo para fazer certas tarefas que com uma ferramenta elétrica você poderia ser bem mais rápido, né? Mas você também vai ganhar resistência, você vai ganhar percepção nas coisas. Então isso também é bom. Se você tiver ferramentas elétricas, você vai conseguir ter rapidez, agilidade nas atividades. Isso vai te deixar com mais tempo para fazer outras coisas também, o que é bom também. Aqui a gente não está querendo impor para você que você deve ir só com ferramenta manual ou só com ferramenta elétrica. Cada um de nós sabe aonde deve seguir, né? Onde deve colocar o pé, aonde se encaixa, como o Muso falou. Então, faça o planejamento, é o que eu sempre digo, faça um planejamento para você e veja o que é o ideal para sua família, para sua situação. Né? Eu queria chamar a Lulu para ela falar um pouco sobre ferramentas, eletrodomésticos, coisas para as mulheres, para donas de casa, né? E até mesmo para os homens, né? Também. Então, Lulu, Ela pode sentar aqui. o Aquiles vai estar respondendo o pessoal. Depois eu queria comentar uma pergunta do irmão Augusto César. Um abraço, irmão Augusto César. Daqui a pouco eu quero comentar a sua pergunta. Então agora vamos à parte de dentro de casa. Nós estávamos falando sobre a parte de fora de casa, né? Então já falamos sobre veículos, já falamos sobre ferramentas para plantar, como o Moses falou. O Moses é um jovem do campo aí, então ele deu algumas dicas aí. Eu também já te falei ferramentas manuais que a gente tem usado, que já há 4 anos no campo e é o que mais a gente tem usado, são as ferramentas, né? E agora vamos falar um pouco sobre dentro de casa. Lulu, na sua experiência, o que você deixou para trás que você pensou assim, poxa, eu deveria ter trago isto? Fala aí um pouco aí sobre a sua experiência, testemunho, o que você pode ajudar as donas de casa, né? E as famílias que estão em casa aí, querem ter uma ideia mais sobre esse assunto. Boa noite, irmãos. Sem dúvida, algo, né, que poderia me ajudar, que faria toda a diferença hoje, seria a máquina de lavar. Não lavo roupa, né, no rio, né, como era o sonho de consumo do Harry. Que isso, Harry? Mas lavo na mão, né? Então, o que era para ser feito com mais agilidade, né, mais rápido, então demora bastante. E
eu também tenho só meio período do dia, né? Pela manhã eu tô aqui no IAG e à tarde eu tô em casa. Então tem que ser bem rápido, né, para fazer as coisas, sem demora, né, para fazer as coisas. Então, realmente a máquina de lavar faria toda a diferença. Mas tenho fé que um dia eu chego lá. Vai chegar, vai chegar. Também um outro utensílio muito bom, que eu acredito que um vegetariano sem ficaria bem complicado, seria um liquidificador, né? Vamos concordar que o liquidificador ajuda em muito, né? Para inúmeras coisas que a gente vai fazer. Muito bom. Ultimamente, eu acho que também depende muito da experiência de cada pessoa, né? Como eu ouvi aqui, né? Que tem irmãos que querem ficar sem energia e várias outras coisas. Mas para minha realidade hoje, né? Pela graça do Senhor, consegui uma batedeira que faz massa de pão. E isso já me ajuda muito, muito mesmo, assim. Legal. Porque o tempo que eu posso estar já limpando a casa, ela tá lá batendo o pão, depois já vai só fazendo, montar, né, para pôr para assar, então isso já me ajuda muito. E depois, analisando um pouco mais, né, a situação de nossa casa, eu percebi que foi algo muito bom, sabe? Um utensílio muito bom ter tido essa batedeira, porque, nossa, é como se tivesse diminuído assim uns 40% da carga, né? Isso sem falar a máquina de lavar, uma hora, né? Então, eu penso muito nisso. Por quê? Porque geralmente é mais a mulher que está em casa. E o trabalho de uma doméstica não é pouco, é muita coisa que precisa fazer. E quando você está no campo, aumenta, né? Porque tem a horta, né? Tem a limpeza do quintal, da área, né? Muitas vezes o esposo não tem tempo, trabalha o dia todo, que é uma realidade normal, né? Trabalhar o dia todo. Então, muitas coisas que a gente pode ter hoje, né? Para agilizar o trabalho, e ter tempo, sabe? Ter mais tempo para oração, para estudo da palavra de Deus, ou para um momento a só, sabe? Meditação, no sentido de ver o dia, o que foi que fez de errado ou não, coisa assim. Já vai ajudar muito, gente, muito mesmo, né? Eu confesso que são guerreiras aquelas que conseguem viver sem eletricidade. São guerreiras. Mas para minha realidade hoje, né, seria muito complicado, muito complicado. Primeiro que eu acredito que até mesmo para estar fora do lar, ainda que seja um período, né, seria bem complicado. Então, para mim foi uma grande bênção de Deus, mas ainda poder saber que existe o apoio de Deus para isso, né? Uma vez a gente estava ouvindo uma história de um casal que o marido não queria que a esposa levasse a máquina de lavar, porque não era preciso isso, e tá. E aí a esposa ficou muito triste com isso. E depois, ela estudando um pouco mais o espírito de profecia, eles viram, né, que a irmã White tinha uma máquina de lavar. Eu não sei como que era, né, no tempo, mas tinha. E que ela, né, falava muito bem, que ajudava, agilizava, né. Inclusive eu queria ler essa citação. Ó, citação sobre máquina de lavar, ó. Até sobre máquina de lavar, pois citação, Testemunhos para a Igreja, volume 1, página 665, ó. A irmã White escreveu assim, ó: o irmão C.A. White apresentou sua máquina de lavar e torcer ao grupo, incluindo os irmãos Bordeaux e Andrews, meu marido e eu, e não pudemos senão olhar com favor para ela. Então eles olharam com favor para aquela máquina de lavar. E aí ela conta aqui que a irmã Burgess, a empregada doméstica, ficou muito contente com a máquina de lavar. E ela funciona bem e é rápida. E para uma mulher que é débil ou que tenha filho ou marido para acionar essa máquina, pode lavar grande quantidade de roupa em poucas horas. Enquanto que ela, a mulher, né,
nada mais fará do que apenas supervisionar o trabalho. Já imaginou você poder colocar a máquina para trabalhar e você poder ir fazer outras coisas? Que maravilha, né? Então isso já... A gente tem aqui um aval do Espírito e Profecia sobre máquina de lavar. Se você precisava de um, está aqui. Pronto. Exatamente. Então, só respondendo rapidinho, uma irmã perguntou aí, Delma Ferreira, né? Por que a Lulu e eu não temos máquina de lavar? Porque nós deixamos, na época nós pensávamos que íamos Pra caverna. pra caverna. A gente pensava que a gente ia para um ambiente primitivo. Viver no campo pra gente era você se abdicar de todas as coisas elétricas, sabe? Geladeira, realmente. passado, Então, tudo. a gente revendeu tudo, sabe? Revendemos, demos coisas. Então, a nossa visão de vida no campo, porque a gente não conhecia ninguém que tinha uma experiência para nos Eram contar. completamente urbanizados. Exato. Né? Então, a gente, sabe, penamos bastante, né? E até hoje a gente ainda pena, porque eu poderia ter comprado mais ferramentas, como eu falei, né? E não comprei. Então, a gente vive assim, né? Já sem máquina de lavar há um bom tempo, ainda bem Mas a já gente tem não geladeira. tem filhos. Já temos geladeiras, né? Pela graça de Deus. Isso é outra experiência, né? Uma pessoa que não tem energia elétrica não vai poder guardar comida, né? Sim. E aí Não vai ter geladeira. Precisa de ter uma outra forma para armazenar alimento, né? Não sei se sai mais barato ou mais caro, mas precisa, né? Ou para se ter um alimento mais fresco, seria bom uma horta. Porém, se quiser fazer alguma coisa diferente no sábado, alguma coisa assim, já fica mais complicado, né? É muito interessante. E outros eletrodomésticos, esses aí são os principais, Lulu. Seriam os principais, né? Pelo menos na minha experiência. Seria a máquina de lavar, que acredito que ajuda muito uma mulher. E principalmente assim, eu creio que nós devemos trabalhar inteligentemente, ainda que somos donas de casa, né? Então, aquilo que a gente pode supervisionar, por que eu ainda vou ter aquele trabalho de ir lá fazer e tal, né? Então, aquilo que pode nos ajudar, para mim, é sensacional. Legal. E isso também, com certeza, vai nos ajudar muito na nossa vida espiritual, porque esse é o objetivo da gente ir para o campo, né? Sim. A gente ter mais tempo com Deus e não mais tempo ali nas tarefas do dia a dia. As tarefas do dia a dia são importantes para o nosso crescimento? Sim, são importantes, mas há momentos em que a gente precisa estar sozinhos, em meditação, estudando a palavra. Há momentos que a gente precisa sair para a cidade, pregar o evangelho. Exatamente. Então, se você for na sua casa, no seu ambiente de campo, está constantemente atarefado com as coisas do lar, do sítio, você não vai ter tempo para essas coisas. Você não vai ter tempo para sair para pregar o evangelho, para fazer uma visita, para ir distribuir folhetos, livretos, né? Porque constantemente o campo vai te consumindo. É trabalho, gente. É trabalho viver no campo. Trabalho. A gente vê os nossos vizinhos, eles têm um ideal de vida deles, é trabalhar dia e noite, eles não param. Né? Muitos deles não são adventistas, então eles não trabalham, eles não param no sábado, não param no domingo, porque constantemente eles têm que estar produzindo, né? Produzir. Eu tinha um irmão que ele falava assim, ó, o nome já diz tudo, fazenda. É fazendo constantemente, não para. Né? Então, esses utensílios, eles com certeza vão ajudar muito também na pregação do evangelho. Né? Se você puder ter uma ferramenta que rapidamente te deixa já livre para você fazer alguma coisa para o lado espiritual, isso é maravilhoso. Com certeza Deus vai aprovar, vai olhar com aprovação. Né? Mas se também você quiser, não, eu quero viver mesmo da forma primitiva, eu quero ganhar resistência. É uma escolha sua. É uma escolha. É uma escolha. Né? Uma decisão. Não é pecado também você querer dessa forma. É uma escolha, é uma decisão. Você vai passar por mais dificuldades, tudo bem, né? Mas é uma escolha. Quanto mais primitivo você quiser viver no campo, mais fácil vai ser sair. Né? Também. Sair para o campo, mas permanecer lá, aí vai depender da sua Resistência. resiliência, sua resistência e de aguentar a pressão. Né? Exatamente. E até um detalhezinho, não sei se vocês comentaram isso em uma live anterior talvez, mas falando sobre as ferramentas da mulher, né? Eu conheço pessoas aqui que têm aspirador de pó.
eu acho que isso você pouparia grandemente se ao ir para o campo você evitasse uma casa perto da estrada. Exatamente. Isso seria um ponto importante. Não sei se foi comentado Bem como ir para o observado. Bem campo. observado. Legal. Mas a gente vê casas na beira da estrada e realmente é uma coisa muito incômoda para o Poeira homem, demais. para a mulher, Poeira. para a criança, para quem seja que mora naquela casa. Limpeza. Coitada da mulher. E isso é bem a nossa experiência, né? A nossa É. casa, ela fica bem na beira da estrada e antes a gente não tinha, né? E aí, pela graça do Senhor, conseguimos adquirir um e é uma verdadeira bênção, porque é só você não ficar com aquele resíduozinho que a gente quase não percebe. Mas uma vez eu tava vendo, né, meio que contra a luz, e vi o tanto de pó que fica na casa, né? E isso traz inúmeros problemas de saúde, né? Respiração e tal, ajuda para ter alergias, então muita coisa. Então ajuda muito, no caso, a dona de casa, né? Você poder ter uma limpeza, né? Sem te custar muito, né? Então isso é uma maravilha. Uma coisa que para mim também foi muito bom, não que quando a gente morava na cidade a gente tinha, mas é que nós continuamos, né? No caso, não ter muitas coisas, né? Não ter muitos móveis, Muito não bom ter isso. muito detalhezinho de casa, sabe? É justo ou necessário. É isso. A gente tem só mesmo o necessário, né? Então, até muita coisa a gente veio adquirir em pouco tempo, né, meu bem? Tipo, uma cama. A gente tava sem cama também. Exatamente. A gente só tinha um colchão. Só tinha o colchão. Já há 2 anos. Então, como ia ficar cada vez mais complicado, né? Questão de frio e tal. Então, o Senhor também nos abençoou com uma cama. Então, tudo isso vai nos ajudando, né? É questão de não ter muitas coisas, né? Realmente, o Senhor, Ele vai nos mostrando o que é o necessário. O que realmente você vai precisar. É aquilo que não precisa, você nem vai sentir falta depois. É verdade. Coisas interessantes também para levar, armário. É interessante para manter a casa organizada. Organizado, Para você não precisar deixar tudo em caixas, né? empilhado. Então, guarda-roupa, aí vai ver como é que é a sua casa, né? Para ver se não é uma casa muito fechada. E pode ser que um guarda-roupa seja bom também. Pode ser. Pode ser, dependendo do tipo de casa para onde você vai, ser muito úmida, né? Tem que tomar cuidado com essas questões. Por exemplo, aqui em Capitólio, eu já ouvi muito, inclusive na nossa acontece, é questão de mofo, né? Então, guarda-roupa pra gente já não seria tão benéfico assim, tão saudável, né? Pela questão do mofo, né? Teria que se pensar em uma outra forma de guardar as roupas. A irmã está perguntando, ela já perguntou 3 vezes se nós moramos próximos. Não, irmã, nós não moramos próximos. Nós dois moramos a 3 quilômetros do Moses e acho que a Uns 5 de mim. uns 5 do Aquiles. Né? Não, acho que menos, né? Acho que não. 2 quilômetros do Moses, eu acho. Do Moses até o Wilson dá 1 quilômetro quase. Do Wilson até minha casa dá 1 quilômetro. Então é por aí mesmo. Então a gente mora a quilômetros de distância por aí. As Alguns distâncias aqui quilômetros são de grandes. Os irmãos às vezes acham que a gente mora num condomínio fechado, numa comunidade. Não. Tem irmão que está a 50 quilômetros de distância daqui. Exatamente. Então são várias. Já ouviu falar? Tem alguns mineiros aqui, alguns vizinhos nossos assistindo, o Joá, a Arlete, saudações. Tem aquele ditado de mineiro, logo ali de mineiro. Logo ali de mineiro realmente não é o logo ali da maior parte do Brasil, é um pouco distante. Um pouquinho mais longe. Você fala, é logo ali na concepção do mineiro, que pra gente que está acostumado com pequenas distâncias, realmente não é. O que a Lulu falou é muito importante sobre esses utensílios dentro de casa, mas é muito, muito prescindível que a pessoa pense, ore e medite no que é realmente essencial. A Lulu tocou um ponto muito importante aqui, que não é ter coisa demais, ela tem o que é necessário. Sim. Porque muitas vezes nós criamos necessidades fantasiosas. Tá? Muitas das nossas coisas, o consumismo, as propagandas e tal, te empurra coisas que você não precisa. Exatamente. Olha, o Instagram vai se encerrar daqui a pouco, mas já a gente está acabando a live já, tá?
Daqui 20 segundos o pessoal do Instagram vai ter que encerrar. Já vou dar um tchau pro pessoal do Instagram. Muito obrigado pela sua participação. Tchau, gente. Tá bom? Obrigado por ter assistido. Compartilha aí a live e muito obrigado. Então, a maior parte das coisas que as pessoas têm na cidade são coisas fantasiosas, são coisas que a gente nunca precisa e nunca vai precisar. Já viram aquelas lojas de garagem que tem nos Estados Unidos? Eu tenho amigos que moram lá que eles falam que compram coisas desses brechós de garagem, desses bazares de garagem, que a pessoa nunca nem abriu da caixa. Elas compram, fica lá acumulado, nunca usou, nunca nem abriu e revende o negócio. Então, o consumismo é muito grande. Então, é importante a pessoa pensar nisso. Levar o que é realmente necessário. Nós temos até instrução disso no Espírito de Profecia, para desocupar mais a mulher, dar menos trabalho quanto à limpeza, porque a mulher trabalha também na roça. Ela ajuda na horta, ela cuida do marido, ela cuida da casa, o marido está o tempo inteiro fora, trabalhando. Então, quanto mais coisa você tiver, que, como o Harry falou, que otimize o seu tempo, ótimo. Mas evite as coisas que são inúteis, são fúteis, né, são banais. Tá? Teve um rapaz aqui, o irmão Ari Pereira, ele comentou aqui, teve alguns irmãos que comentaram sobre luz solar, é uma alternativa também, tá? Luz solar. É excelente. Eu morei numa casa no Rio de Janeiro que não tinha luz elétrica, o único tipo de energia que tínhamos lá às vezes era luz solar. Temos irmãos aqui que tem luz solar, o próprio irmão Daniel Silveira usa energia solar. Contudo, tem suas limitações. É caro, tá? É caro. Assim, para você ter o suficiente que consiga pelo menos tocar uma geladeira, você tem que ter bastante placa e bastante bateria. E sol. Tá? E sol. As baterias, assim, a manutenção é constante. As baterias, elas, se eu não me engano, elas têm uma vida útil aí de 5 anos mais ou menos. Então, de 5 em 5 anos você tem que fazer um investimento aí com bateria e não é barato. Uau. Então tem as suas desvantagens. Eu morei 7 meses numa casa aqui lá no Rio de Janeiro que tinha energia solar. É manutenção frequente, tá? Eu prefiro hidrelétrica. Morei também num lugar no Rio de Janeiro também que tinha hidrelétrica. É excelente. Também tem o alto investimento. Não é para todo mundo, não é uma realidade para todos, mas quem tem essa realidade, quem tem uma geografia e água suficiente que proporciona isso, é uma beleza, porque você faz o investimento e larga aquilo para trás. É igual a luz solar, que frequentemente você tem que estar fazendo manutenção. Para encerrar, eu queria só comentar aqui uma pergunta do irmão Augusto César, foge até um pouco do assunto da live. Nós fizemos uma outra live comentando sobre como ir para o campo, abordamos ali várias possibilidades. O irmão Augusto César, ele mora no Mato Grosso, eu conheço ele tem algumas limitações físicas, e ele seria assim, um grupo vulnerável para ir para o campo, né? Porque ele tem deficiência e para roçar, fazer essas coisas, ele fica um pouco dependente. Mesmo assim, eu acredito que existem possibilidades, tá? Uma vez que ele é aposentado, uma vez que o irmão é aposentado, uma vez que o irmão não é sozinho, o irmão pode ver algum lugar de campo que tem algum outro irmão próximo para auxiliá-lo, tá ok? Então existe a possibilidade também do irmão ir para o campo. Só uma coisa que eu queria ressaltar, que é algo que eu já vi, né? De quando a pessoa fica com dúvida do que levar para o campo, eu já vi, por exemplo, né, pessoas que têm 2 fornos, né? Você vai precisar de 2 fornos no campo? Eu creio que não, a não ser que você vá vender pão, né? Ou tem, sei lá, 3 aparelhos de jantar. É necessário ter 3 aparelhos de jantar? Será que só um não basta? Né? Alguns pratinhos, né? Alguns talheres, algo que dê pelo menos para servir os irmãos quando chegar na sua casa, uma visita. Tem a alternativa de fogão a lenha, que é bem comum. Tem a alternativa de fogão a lenha. Outra dica também. de ouro, fogão a lenha. O muito forno, bom. Né, forno que a eu lenha. consigo fazer o forno também, já ajuda muito, muito. E é muito bom cozinhar na lenha, maravilhoso. O sabor da alimentação é outro, sabe? É muito bom. É gostoso muito chegar bom. em casa com aquele cheirinho de lenha. Sim. Que maravilha que é. É muito bom, realmente. O que eu diria mais seria nesse sentido, né? Por
Por que eu digo isso? Porque geralmente eu sou mulher, né? Tenho a tendência para o consumismo e Deus tem operado grandes milagres, graças a Deus. Amém. E é nesse aspecto assim que eu penso que uma mulher ela precisa se vigiar, né? Eu tenho necessidade de ter esse tanto de coisa, né? Questão de quantidade de roupa, né? Às vezes a gente tem tanta roupa em casa que você passa anos e anos e nem usa aquilo, né? Então dá uma olhada ali, o que realmente é necessário, né? Uma infinidade de panela, é realmente necessário ter aquele quantidade de panela, sabe? Essas coisas, porque tudo isso, gente, causa tumulto, causa bagunça. E ainda mais, se você quiser uma forma muito simples, né, de viver, imagina a quantidade de armários que você tem que ter para guardar uma quantidade de panela, uma quantidade de aparelho de jantar e todas essas coisas, né? Então tudo isso demanda muito mais tempo de limpeza e assim vai, N coisas. Então, a dica que eu daria seria essa também, né? Ver o que realmente é necessário em quantidade, né? Gente, isso daí é o que a gente queria falar para vocês, tá? Então, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham ali entendido o conceito da coisa, que não é abandonar tudo também, né? E ir para uma caverna, mas não esqueça que a gente tem uma responsabilidade. A nossa responsabilidade, antes de tudo, é pregar o Evangelho, né? Então, tudo isso que Deus tem nos proporcionado é para a gente ter uma vida com Ele, né? É para a gente se aproximar mais dele. Amém. Então, todas essas coisas que vocês forem levar para o campo, pensem se realmente é necessário, se vale a pena, se é útil, se vai ser útil, se não vai ser muita coisa para você depois ficar só lá toda vez tendo que estar tirando a poeira, né, ficar lá espanando, né? Então, procure ter uma vida simples, um ambiente simples, mas prático, algo que seja prático. Leve todas as coisas que forem práticas para você, que realmente te consigam te dar uma vida com mais suporte, para você poder ter tempo para estudar a palavra de Deus, ter tempo para meditar, ter tempo para fazer visitas missionárias, que isso é o mais importante, tá bom? Amém. Então, quando você for fazer seu planejamento, não esqueça de todos esses detalhes, tá? Olhe para sua casa em volta na cidade, vê aquilo que você acha que você não vai precisar no campo, não tenha pena, né? Dê mesmo, venda, né? E vá para frente, e Deus vai te ajudar com certeza. No campo vai te ajudar a ver outras coisas que você poderia abandonar ou adquirir. Exatamente. E não esquecendo que cada caso é um caso, né? Então, o que serve às vezes para um irmão não serve para outro. Fora, como a gente já falou aqui, a questão de diferença de status, né? Tem irmãos que têm condições. Nós já vimos um vídeo de um irmão que ele vai para fazenda de helicóptero, ele chega lá, ele pega o triciclo dele, vai rachar lenha com sua motosserra de sei lá quantos, né? Então, cada um no seu patamar, né? Deus ama a todos, né? E é interessante também notar que isso para ele não é ostentação. Isso não é ostentação. Nós temos que é o mínimo entender para o ele. padrão de vida de cada um. Que é Exatamente. economia para mim não é economia para outro. Exatamente. Às vezes, economia para mim é andar de Fusca, às vezes para o outro é andar de Dodge Ram, entendeu? Então, cada um tem um padrão financeiro e a gente tem que respeitar e entender. Exatamente. Então, cada um tem sua posição dentro dessa maravilhosa rede, né? Que Deus quer para que a gente seja para alcançar o Evangelho. Então, vamos para frente, né? E que o Senhor nos abençoe. Amém. 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 Então, muito obrigado por assistir essa live. Espero que tenha contribuído com a vida espiritual de vocês. Assistam as lives anteriores, com certeza vai responder outras perguntas e de repente até surgir outras perguntas que vocês ainda nem pensaram. Amém. Amém? Amém. Vamos fazer uma oração para concluir? Você que está em casa pode fazer uma oração também junto conosco, tá? Pessoal. Ora para nós, mano. Oremos. Nosso Pai que está nos céus, graças te damos, Senhor, por mais essa live que realizamos. Amém. Te agradecemos porque podemos fazê-la sem prejuízos, cada irmão aqui que nos assistiu. Nós te pedimos, Senhor, que abençoe-os a cada um também para que possam, em sua decisão de ir para o campo, levar as coisas necessárias, que o Senhor possa tocá-los, porque sabemos que, por mais lives que façamos, nunca poderemos esclarecer todas as dúvidas, mas sabemos que a fé pode
vencer todas as dúvidas. Amém. Pedimos então que guie cada um e dê-lhe sabedoria. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Tchau, irmãos. Uma boa noite. Boa noite. Fiquem Deus com Deus. abençoe. Até a próxima Tá? terça-feira, hein? Próxima terça-feira teremos mais uma live. Amém. Tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau. Fiquem Tchau. com Deus.